Boa tarde. Médicos e estudantes de medicina voltaram a protestar nesta terça-feira em Manaus. A concentração da categoria começou em frente ao Hospital 28 de Agosto. O Sindicato dos Médicos do Amazonas queria suspender os serviços eletivos e de rotina na rede pública de saúde. Apenas os profissionais que atuam na emergência, urgência, maternidades e serviços de pronto atendimento continuariam no trabalho. Mas a greve não teve a adesão esperada. O sindicato diz que houve pressão dos gestores nas unidades de saúde. Mesmo assim, um pequeno grupo se reuniu em frente ao Hospital 28 de Agosto para protestar. Além de ser contra alguns pontos do programa Mais Médicos do governo federal, a categoria também reivindicou questões locais, como o enquadramento de médicos da rede estadual. Nós aprovamos um plano de cargos e salário em 2009. Na minha gestão, em 2012, nós conseguimos iniciar o enquadramento depois de 3 anos e ainda temos vários pontos do enquadramento, como o enquadramento por tempo de serviço, que continua em aberto. Isto é absurdo o que acontece. Os profissionais denunciaram falta de condições de trabalho nas unidades hospitalares. Estaria faltando medicamentos na rede municipal. Nós temos, por exemplo, hoje, em algumas unidades, principalmente da prefeitura, falta de medicamentos anti-inflamatórios, antipertensivos, inclusive, em que a prefeitura acaba dizendo que está em licitação e essa licitação já demora mais de 3 meses, alguns medicamentos não chegam e isso acaba prejudicando não só o nosso trabalho, o trabalho médico, como também o tratamento da população. A greve, que acompanha o movimento nacional da categoria, deve ir até esta quarta-feira. Estaremos na maternidade Moura Tapajós, em seguida caminharemos até a sede do governo para lá nos manifestarmos e, quiçá, sermos recebidos pelo governador e colocarmos para ele a nossa pauta de reivindicação. E as vacinas usadas para imunizar as adolescentes contra o HPV começam a ser enviadas para os 61 municípios do interior do estado. O lançamento da campanha será na próxima semana em Borba. As vacinas adquiridas pelo governo do estado já se encontram na Secretaria Estadual de Saúde e começaram a ser distribuídas aos municípios no início da manhã desta terça-feira. Ao todo, vão ser enviadas ao interior pelo governo mais de 63 mil doses que serão aplicadas em meninas de 11 a 13 anos. Nessa primeira fase da campanha, a aplicação da primeira dose está programada para ocorrer no dia 10 de agosto. Um dos primeiros municípios a receber as vacinas foi Borba, onde vai acontecer o lançamento oficial da campanha. Vai até o município de Borba de barco. É o único meio que nós temos para mandar. Pelo volume ser tão grande, não tem como ir de avião. Então, é uma viagem de barco que dura em média 18 a 19 horas, sendo que ela já sai no armazenamento adequado até o horário que vai chegar ao município. Além das vacinas, as prefeituras vão receber cartilhas que serão distribuídas para as adolescentes e banners para a divulgação da campanha. No total, serão aplicadas mais de 116 mil doses no Amazonas. O investimento do governo do estado na campanha de vacinação foi de 12 milhões de reais. Em Manaus, a prefeitura será responsável pela compra e vacinação das alunas da rede municipal de ensino e o governo do estado da rede estadual e privada. O secretário estadual de saúde falou sobre o trabalho de vacinação na prevenção do vírus HPV, responsável pelo câncer de colo de útero. Só nos primeiros 6 meses de 2013 foram registrados cerca de 784 casos no Amazonas, sendo o maior número de mulheres atingidas na faixa etária entre 15 e 34 anos. As meninas de 11 a 13 anos serão vacinadas prioritariamente nas escolas e aquelas que não forem alcançadas para serem vacinadas nas escolas serão nas unidades básicas de saúde. E nesta segunda-feira, um acidente entre uma balsa e uma voadeira pode ter causado a morte de 3 pessoas, entre elas 2 crianças. Tamires Claire tem mais informações. O acidente aconteceu na região próxima ao município de Urucurituba, a 200 quilômetros de Manaus, na tarde desta segunda-feira. Um comboio de balsas do grupo Chibatão se chocou com uma canoa no meio do rio Amazonas. Na pequena embarcação estavam Socorro Tavares Monteiro, de 34 anos, e 2 filhos dela, um menino de 8 e uma menina de 3 anos de idade. Segundo testemunhas, a mulher tentou fazer uma manobra arriscada pela frente do comboio e foi tragada pela força da correnteza do rio para
para debaixo da balsa. Em nota, a Capitania dos Portos informou que vai ser instaurado um inquérito para investigar as causas do acidente em um prazo de até 90 dias. Durante todo o dia, o Corpo de Bombeiros procurou os corpos no rio, mas até agora ninguém foi encontrado. Tamires Claire para o Band Cidade. E uma obra inacabada da concessionária Águas do Amazonas, na verdade Manaus Ambiental, deixou o trânsito complicado esta manhã na Avenida Djalma Batista. O buraco, que foi tampado apenas com barro, os motoristas tentavam desviar e o trânsito ficou lento neste trecho da Avenida Djalma Batista, no sentido centro-bairro. Uma fila de carros se formou no local e um agente do Manaus Trans foi deslocado para organizar o trânsito. A obra mal acabada é de responsabilidade da concessionária de água Manaus Ambiental. O buraco foi aberto na noite desta segunda-feira. A respeito do serviço, a empresa Manaus Ambiental informou em nota que uma equipe técnica da empresa esteve no local após identificar o vazamento na via. Durante a escavação, foi detectado que o problema se tratava de uma obstrução na rede de drenagem e não na rede de distribuição de água. Portanto, o problema é de responsabilidade da Prefeitura. Ainda segundo a Manaus Ambiental, a área foi devidamente identificada e o serviço já foi repassado para o conhecimento da Seminf. Veja a seguir, Centro Comercial de Manaus recebe apoio policial por conta da injeção do 13º e ainda comerciantes localizados na área do Centro Histórico de Manaus vão ter que se adequar às novas regras de publicidade para evitar a poluição visual.